A única aeronave com as cores clássicas da Varig no Rio Grande do Sul, berço dessa companhia aqui em Porto Alegre, é esta, o Alfa November Uniforme, um McDonnell DC-3, que faz parte do acervo do Museu da Varig. O estado que se encontra a aeronave representa muito o estado que se encontra o espólio Varig e principalmente os ex-variguianos. A vegetação tomando conta da aeronave, a aeronave sendo engolida pelo passado. É como se não tivesse existido aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, uma empresa que foi símbolo da aviação mundial. A Varig, a velha Varig, a aviação aérea rio-grandense, que tem as suas cores originais na pintura dessa aeronave aqui em Porto Alegre, foi uma das mais importantes empresas aéreas do Hemisfério Sul. Para quem tem menos de 40 anos, a Varig é sinônimo de problema. Mas, para quem viveu as páginas mais bonitas da aviação comercial internacional brasileira, sabe o que significa essa pintura, sabe o que significa aquele Ícaro colocado na fuselagem e sabe a história dessa marca que hoje é uma marca relegada ao esquecimento aqui no Rio Grande do Sul. O programa de hoje vai mostrar isso. Vamos mergulhar nas entranhas nesse Magnavita, repórter especial da história dessa empresa, o que levou o sucateamento da aviação aérea rio-grandense e, principalmente, vamos ter depoimentos que mostram o lado humano desta companhia. Muito mais do que uma aeronave colocada em um terreno abandonado, uma aeronave suja, sucateada e que mostra que a memória está cada vez se apagando. Essa é uma história que precisa ser contada e uma história que vamos contar no programa de hoje. Infelizmente, depois houve, eu acho que, uns erros na direção lá de cima, não daqui. Realmente fiquei estupefato, porque eu não acreditava que o Aeros fosse a falência. Então aquilo ali se tornou, para todos nós, um pesadelo. E aí a gente não sabia como ia ficar para o futuro de cada um. Se teve uma pessoa que teve uma atuação muito grande em todo o processo de buscar uma solução para a Varig, foi o presidente do Sindicato dos Aeroviários aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Celso Kreff, que nos recebe e promove esse encontro de aposentados da Varig aqui na sede do sindicato. Celso, por que a Varig acabou? É difícil falar sobre isso, porque, para nós, variguianos, foi uma surpresa tão grande, porque trabalhar na aviação é muito apaixonante. Trabalhar na principal empresa de aviação do Brasil, da América Latina, uma das maiores do mundo, como era a Varig, era mais apaixonante ainda. E a Varig era uma potência tão grande que foi muito difícil, né? E a gente lutou muito para evitar isso. Mas a Varig quebrou ou quebraram a Varig? Eu acho que foi as duas coisas. Eu acho que assim tem fatores conjunturais e fatores. Eu estava ouvindo atentamente aqui os aposentados falando e falaram muito sobre a questão dos erros de gestão. A gente não pode esquecer isso. A Varig teve problemas de gestão ao longo do tempo e teve problemas políticos também. Então foram conjunturas que se juntaram para levar isso. Tem que lembrar que o fim da Varig não foi o fim da Varig. O fim da Varig teve junto o fim das 3 principais empresas aéreas do Brasil. A gente imagina que, em 2001, 90% do setor aéreo era de 3 empresas aéreas, a Varig, a VASP e a Transbrasil, que, ao longo da década, a partir de 2001, com o fim da Transbrasil, passando pela agonia e fim da VASP em 2005 e pela agonia e fim da Varig em 2006, foram 3 grandes empresas nacionais que acabaram num curto espaço de tempo. Portanto, tinha uma conjuntura de que essas empresas tiveram dificuldade de se adaptar aos novos tempos. E, sim, fatores políticos, né? Políticos internos e externos? Internos e externos. Internos, problemas de gestão, problemas é difícil falar sobre isso, né? Mas problemas de gestão, de desvios internos que tiveram dentro da empresa, que levaram ela a ter dificuldade financeira. O estopim da demissão do Fernando Pinto e daquela turma de diretores ocorreu porque eles se negaram a fazer um negócio com os Folegatti,
com a BRA, e aquilo dali foi o motivo que levou o então presidente do Conselho, Yutaka Imagawa, a demitir o Fernando Pinto. Você acha que, nesse momento, onde interesses externos são visivelmente superiores aos interesses internos da Varig, assinala o princípio do fim? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Né? Hoje o Fernando Pinto, sem dúvida nenhuma, continua sendo um dos maiores empresários do setor aéreo. Está há 10 anos na TAP e hoje a TAP passa por um problema que é um problema de Portugal, não é um problema da TAP. A verdade é que, nesses 10 anos, o Fernando Pinto, na TAP, transformou a TAP numa das maiores empresas do mundo. Hoje se fala na questão da privatização, não por problemas da empresa, mas por problemas do país. Né? Isso é um problema conjuntural de Portugal. E sim, sem dúvida, eu acho que foi o começo do fim, sim. A preocupação da Fundação em salvar a sua participação era maior do que a preocupação da Fundação em salvar a Varig? Era. A gente, nessa luta para salvar a Varig, a gente passou por alguns momentos que tinha que se sacrificar alguns egos, que tinha que se sacrificar um modelo, né, para salvar empresas, empregos e salvar aquelas vidas que estavam ali. A gente passou por alguns momentos que a gente esteve muito perto de uma solução e as pessoas chegavam e diziam, não, eu não abro mão do meu cargo, eu não abro mão da minha posição e no fim levou isso, a gente que acompanhou aqueles momentos ali em 2005, 2006, a gente passou perto de algumas soluções que infelizmente acabaram não prosperando porque existia uma resistência interna, né, a sacrificar, que nem eu falei, sacrificar alguns egos, algumas posições internas pela empresa e pelos empregos daqueles milhares de trabalhadores que estavam ali. Eu acho que o modelo da Fundação Rubem Berta sempre foi um modelo muito admirado por todos nós e tal, mas na crise que tinha que se fazer uma opção, né, de mercado, de salvar a empresa mesmo, né, e deixar um pouco essa questão da fundação de lado. E não a Varig tinha a turma de Porto Alegre, que é a turma que deu início à empresa, a turma do Rio de Janeiro, que é a turma que fez a empresa crescer. E eram turmas que se conversavam, e turmas que eram unidas. E tinha a turma de São Paulo, que acende o poder com Yutaka Imagawa. Você acha que a perda das raízes variguianas com essa turma de São Paulo também ajudou a Varig estolar? Olha, essa questão da disputa interna da empresa ela é muito complexa, né? Às vezes as pessoas falam da Varig, né, com certos... a questão da gestão. Nós não podemos esquecer que a Varig saiu de uma empresa modesta aqui do Rio Grande do Sul, fundada em 1927, se tornou a potência que se tornou ao longo do tempo. Então, essa é uma questão do mérito das pessoas que estiveram... com a ajuda dos militares e com o fim da Panera. Sim, grande salto. Por isso que eu digo que a questão da conjuntura fez a Varig ser a grande potência e questões conjunturais, e principalmente, nós temos que lembrar, por exemplo, com a ascensão do governo Collor, a questão de abrir o mercado internacional para outras empresas, quando a Varig tinha, até aquele momento ali, o monopólio dos voos internacionais. A partir do governo Collor, quando começou a abrir, mas abrir de uma forma desordenada, abrir de uma forma desorganizada, porque... E denunciada, como foi o caso dos privilégios do Grupo Canhedo, da VASP, debaixo do PC Farias? Exatamente, e tudo envolvido, né, naquele episódio do PC Farias, do governo Collor. Abriu o mercado internacional, só que a Varig passou a ter graves problemas a partir daquele momento, mas não resolveu o problema da VASP, não resolveu o problema do Brasil, até porque no início, né, na virada do século, as três acabaram sucumbindo, né, e não resolveu o problema de ninguém. Então, a verdade é que antes nós tínhamos problema sério em relação à maneira como os governos, eu quero deixar isso muito claro, via o setor aéreo numa época anterior, e continuamos tendo sérios problemas porque os governos que vieram, né, e daí posso citar aqui Fernando Henrique, Lula e Dilma, nenhum deles está dando a atenção devida que o setor aéreo merece. A quebra da Varig representou o início de um vírus maldito para essa nação, onde toda a aviação hoje está pagando o preço, toda a nação está pagando o preço. A coisa de cobrar do governo a quebra da Varig é coisa de todos os brasileiros, não é só dos variguinos. É uma pena que eu acho que isso aí um dia
alguém possa ver e olhar e fazer, que realmente o pessoal merece ganhar pelo menos um pouquinho do que o governo deve para nós. Esse foi o depoimento do Adolfo Petro, 38 anos de Varig, é aqui para o nosso programa. Voltamos daqui a pouco. Nunca que a gente esperava que a Varig chegasse no fundo do poço. Por mais que a gente tenta guardar algum dinheirinho para essas emergências, não sobra. No final do governo Fernando Henrique, uma operação ia transformar o Ícaro em tucano na fuselagem da Varig, quando o ex-ministro da Casa Civil, Clóvis Carvalho e Mendonça de Barros, são indicados para o Conselho de Administração da empresa através de uma pane seca dado pelos credores federais. Naquele momento, a Varig cai nessa armadilha do PSDB. Se tivesse dado Serra, a Varig estaria viva, mas estaria com novos donos? É uma pergunta de cunho... Foi a primeira tentativa de golpe na Varig. Isso, foi uma tentativa de golpe que não deu certo, né? Primeiro porque o negócio acabou... E porque o Lula ganhou. E porque o Lula ganhou a eleição e acabou dando uma sobrevida. O fato é que ali era um momento em que a Varig poderia ter parado naquele momento ali, não parou, teve uma sobrevida, né? Mas em 2006 ela parou. A Varig, nesse momento, ela sai, só para resgatar aquele momento, ela sai do ninho tucano e cai na boca do jacaré, porque a grande denúncia que tem é que o esquema do Zé Disseu era para favorecer a TAM, o privilégio da TAM nesse processo. Que a Varig, ao sair do esquema do Fernando Henrique com a derrota do Serra, troca 6 por meia dúzia, porque ela cai dentro de um esquema que era capitaneado pelo ex-chefe da Casa Civil, Zé Disseu, com a TAM. Você concorda com essa tese que corre dentro do mercado? Olha, é forte essa tese, é forte essa questão toda. Né? A Varig ali, ela não parou em 2002, teve 4 anos aí de sobrevida, acabou parando em 2006 e teve aquela tentativa de fusão Varig e TAM, e ali, né, o que seria? Daí, depois do fim da Varig, a gente pensa, pô, será que esse negócio seria tão ruim quanto a gente pensava que fosse? Né, porque os problemas da Varig eles eram muito graves e eles foram se agravando ao longo desses anos aí até chegar no ponto que chegou em 2006. Então, infelizmente, o tempo não volta atrás, né? A gente não tem... Agora, os sindicalistas, Celso, conseguiram, e você foi um agente disso, que o presidente Lula desse uma solução para a Varig. Houve um encontro do presidente Lula com dirigentes sindicais, entre elas a Graziela Baggio, no qual uma solução foi colocada na mesa. Um telefonema foi dado do Palácio do Planalto ao Zanata, que era do Conselho Curador da Varig, pedindo a indicação de 2 gestores feito pelo Palácio, um para a área financeira e para um Conselho de Administração, para solucionar. Zanata desliga o telefone, liga depois e aí aparece exatamente com a solução dos notáveis, ou seja, vai buscar um opositor, o genro do Fernando Henrique, para ser gestor da Varig, que é o grupo dos notáveis. E o Zé Alencar terminou a ligação dizendo: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você acha que ali foi o golpe fatal na história da Varig? Sim. Ali era foi um momento chave desse processo todo. Eles conseguiram, né, que o Lula desse a solução. A gente passou uma semana em Brasília procurando uma reunião, e eu me lembro que naquela semana tinha mais uma das muitas crises por qual o governo Lula passou, uma grave crise com o Senado, estava difícil de falar com o presidente Lula. Na quinta-feira à noite... Foi na semana que começou a questão do mensalão. Isso, era uma semana... E era a véspera do aniversário da Varig, que teria a Assembleia, que foi aqui em Porto Alegre, a Assembleia da Fundação Rubem Berta, que ia definir essa questão do novo conselho. E na quinta noite, finalmente, a gente conseguiu falar com o presidente, com a presença do José Alencar. O presidente Lula, ele deu um posicionamento de que tínhamos que resolver o problema da Varig e designou o vice-presidente José Alencar, era ministro da Defesa, para fazer isso.
Na sexta-feira pela manhã, a Assembleia seria no sábado, aconteceu esse telefonema, né, do vice-presidente José Alencar para o presidente do Conselho, né, da Fundação Rubem Berta, o Zanata, e essas palavras que tu falou. E era isso, né? O governo queria uma solução para a Varig e estava solicitando aí alguns cargos do Conselho, estava solicitando a indicação também do diretor financeiro da empresa. Até eu acabei encontrando essa pessoa no Conselho da Petros agora, recentemente. Tal. E, infelizmente, a Fundação Rubem Berta procurou um outro caminho, que era a questão dos notáveis, opositores do governo Lula, e ali foi um momento que talvez seja um momento chave. Você acha que o presidente Bottini já estava pactuado com o fundo Matlin Peterson e que evitou esse pacto do presidente Marcelo Bottini, evitou que a Varig tivesse uma solução via BNDES, que foi colocada na mesa pelos sindicalistas? Olha, no momento eu não conseguia visualizar isso, mas é aquele negócio, depois do que aconteceu, eu acho que sim, porque tu deve se lembrar muito que foi muito complicado aquela tentativa ali, com o governador Ieda Cruz, os Banrisul, BNDES, Manteiga, foi um jogo de xadrez difícil de ser feito, e finalmente se chegou numa possibilidade de salvação naquele momento ali. E naufragar, e daí quando chegou naquele momento ali, não, aqui sou eu que mando e não abro mão, é aquele negócio das vaidades, de tu também ver a hora de tu fazer um sacrifício pessoal, né, pela empresa, pelos trabalhadores, pelos funcionários, pelos aposentados, porque se a Varig se tivesse mantido, obviamente o Aeros também seria, a gente sabia que tinha uma ligação ali. E vendo o que aconteceu depois, eu acho que já tinha alguma coisa assim. Pensar que no Brasil o governo promete, quando eles chegam lá, aí tudo é difícil. Nós tivemos que vender parte do nosso patrimônio para poderem estudar as crianças, né, e poder para a gente poder sobreviver. Agora, o único investimento que eu tenho é um plano para a morte. Do Aeros, do que eu ganhava em 2006, hoje eu estou recebendo em torno de 10%. Do Aeros, eu poderia estar recebendo, no mínimo, R$1.000. Eu recebo R$96 do Aeros. O artejamento da Varig fez com que os ativos principais, extra a operação Varig, fossem vendidos com valores aviltados, com valores menores do que o mercado? Por exemplo, Varig Log, a VEM, que é Varig Engenharia e Manutenção, esses ativos foram entregues a preços aviltados? O preço foi muito baixo, mas a dívida também era muito grande, né, Cláudio? A questão toda do fatiamento da Varig levou àquela situação ali. Mais do que a VEM e mais do que a Varig Log, a Varig foi vendida a preços aviltados. Eu me lembro, e tu estava junto, né? Na primeira reunião que teve com o fundo Matlin Peterson e o Lepchan, a proposta era 400 milhões e a questão das demissões se falava em 5 mil demissões. Eu até me lembro que a Selma Balbino falou 5 mil não são... Selma, presidente do Sindicato dos Aeroviários. Os aeroviários falou nessa reunião dizendo 5 mil não são muitas demissões, e o Lepchan respondeu para ela, ou é 5 mil ou são todos. Quem ganhou com o fim da Varig? Certamente a TAM, a concorrência, os inimigos da Varig que teve ao longo dos tempos, quem não, né? Quem perdeu? O país perdeu, não tenho dúvida nenhuma disso. Os milhares de trabalhadores. Hoje eu procuro um psiquiatra, porque eu tenho problema também de depressão, então tudo isso mexeu comigo. A minha vida está um caos, devo lhe dizer que a minha vida está um caos. Eu dependo dos filhos, dependo do genro para poder sobreviver. Eu até, inclusive, moro com uma irmã para cuidar dela, para sair um pouco de casa, para não dar gasto em casa, porque a coisa está difícil. A coisa está difícil, a gente não tem alimentação, tem dias que falta até comida em casa. O governo tem uma chave de solução, que é o encontro de contas, mas também tem uma chancela de responsabilidade, porque ele era o terceiro contribuinte desse processo da criação do Aeros. Essa omissão
e essa solução não fazem o governo corresponsável pelo o péssimo estado que vive hoje os aposentados e, sobretudo, pela situação de limbo que vive hoje o Aeros, como sob intervenção federal? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, o governo é absolutamente responsável pela situação que está acontecendo. Eu queria até lembrar o seguinte: hoje a solução ela passa pela ação de defasagem tarifária, até porque é uma ação que já está no STF, que já tem uma decisão favorável, que tem que fazer um acerto de contas, que deveria ter sido feito há muito tempo já. Mas, junto com a defasagem tarifária, tem duas outras ações que também podem ser a solução e estão sendo discutidas como solução, que tem a participação direta dos sindicatos. Uma é a ação da 14ª Vara, em Brasília, que é a de responsabilidade da União pela situação do Aeros, e que nós também tivemos uma decisão favorável, e esse processo, como tudo no Brasil, está muito lento. E a questão da terceira fonte, que era aquela terceira contribuição, além da patrocinadora dos trabalhadores, que garantiria o Aeros, que acabou, infelizmente, no governo Collor em 92, que é uma ação que nós entramos com ela, só que nós somos considerados parte não legítima para mover essa ação, mas, dentro do Aeros, a gente conseguiu que o Instituto entrasse com essa ação da terceira fonte, que existe hoje. Então, 3 grandes possibilidades de solução para a questão do Aeros e da Varig. A principal delas, sem dúvida nenhuma, era a defasagem tarifária, por ser uma ação muito antiga, já ganha, e estamos discutindo valores aí, e uma possibilidade de acordo nessa ação, possibilidade de que vá a julgamento também, essa ação de defasagem tarifária, mas continuamos com essa ação de responsabilidade da União e com a ação da terceira fonte, que não é nossa, é do Aeros, mas que o Aeros entrou porque nós fomos lá e cobramos que o Aeros fizesse essa ação de terceira fonte. Você tem medo que, quando a solução chegar, a maioria dos aposentados que hoje estão na Namur esperando já tenham morrido? Esperamos que não. Nós sabemos que, desde a intervenção, a gente tem um cálculo aí que mais de 600 aposentados já faleceram nesses 6 anos de intervenção e liquidação. Mas nós temos a esperança de que, porque precisamos disso, que nós estamos muito perto de um final para essa questão do Aeros. Eu diria que depende de vontade política? Sim, vontade política. A gente não pode esquecer que é um problema complexo, mas, sim, precisa de vontade política. Quando a então presidente Dilma era candidata, nós, que já conhecia o problema do Aeros, porque era ministra da Casa Civil do governo Lula, e, obviamente, que esse processo ele veio ao longo do governo Lula, numa tentativa de solução, mas nós tivemos a oportunidade, aqui em Porto Alegre, numa plenária que foi feita, numa grande plenária no Colégio Rosário, estivemos lá com a presidente Dilma, nós aqui do sindicato, com a comissão de aposentados, entregamos para ela um dossiê, tivemos a oportunidade de colocar para ela. Então, a gente sabe que a presidente Dilma ela conhece e sabe do problema do Aeros. Nós, dentro do governo, nós temos pessoas que estão convencidas de que esse acordo tem que ser feito. Eu posso citar aqui o ministro Gilberto Carvalho, o ex-ministro da Previdência, o Gabas, que não é mais ministro hoje, mas continua lá dentro do Ministério da Previdência e tem tentado nos ajudar. Temos problemas para chegar, vamos dizer assim, dar um fecho nesse acordo que a gente está buscando tanto. Mas, sem contar, assim, de pessoas como o senador Paim, que há muito tempo já vem sendo um lutador incansável pela luta do Aeros, a senadora Ana Amélia, primeiro como jornalista da RBS, que sempre apoiou, hoje como senadora, o senador Pedro Simon, terceiro senador do Rio Grande do Sul, que muito nos orgulha, não está muito na linha de frente, mas está sempre dando apoio. Enfim, tem outros tantos políticos de outros estados, de outros partidos que têm nos apoiado tanto. Citei os senadores gaúchos porque eles estão na linha de frente dessa luta. Nós temos expectativa de que a justiça seja feita, porque essa questão dos aposentados, dos ex-variguianos e tal, é, antes de tudo, uma questão de justiça. Eles pagaram, eles colaboraram. Uma coisa tem que ficar muito clara: ninguém aqui está tentando
buscar alguma coisa indevida. Ninguém aqui está tentando tirar dinheiro da União que não é devido. Não. Essas pessoas, elas contribuíram durante anos e anos e anos e anos, e quando chegaram na hora, né, de desfrutar, pagaram para ter uma velhice tranquila e por essa questão toda, não estão conseguindo. Então, nós estamos buscando uma solução e, como nós precisamos, né, também ser otimista, né, a gente acha que a solução está próxima. Para finalizar, você como dirigente sindical, nós tínhamos a Paner, o governo militar encerra a Paner, passa as operações de forma abrupta para a Varig paralisa, a TAM ocupa esse espaço no mercado internacional, ou seja, tivemos 3 empresas internacionais de bandeira. E agora nós entregamos a TAM aos chilenos. Você acha que o Brasil vai ser feliz com essa solução? Não. É que eu já tinha falado antes. Os vários governos, eu falo de há muito tempo, não conseguem ter a visão estratégica do que é ter um setor aéreo sob controle, não estatal, não estou defendendo a estatização, mas que tu tem empresas nacionais fortes, que representem, porque é estratégico. Nenhum país do mundo deixa e é mais, não é só a questão de que a TAM está sendo agora adquirida pela LAN e, enfim, vai ter uma empresa internacional como grande empresa nacional. É a questão da abertura dos céus. Nenhum país grande do mundo, com grande economia, permite que empresas estrangeiras façam voos dentro do país, como está se discutindo. Parou um pouquinho com a saída da Solange da ANAC, né? Deu uma parada nesse negócio, mas a discussão que se tinha dentro da ANAC, que não deveria fazer política, deveria cumprir o seu papel de fiscalizador e tal, mas, enfim, era a abertura dos céus. Felizmente, deu uma parada nessa conversa, mas falta uma política que defenda o setor aéreo no país como estratégico, como qualquer país que quer ser grande como o Brasil é e vai ser mais ainda. O que você espera do governo da presidenta Dilma com relação a isso? Eu espero que ela tivesse um pouquinho de boa vontade, né, e olhasse para o nosso caso mais específico, no caso, assim, né, uma atenção mais direcionada numa solução. Nós contamos com a senhora nos dá essa oportunidade de a gente continuar sobrevivendo um pouco mais e não ir morrendo como estamos morrendo. Eu, às vezes, até na hora da oração, eu fico pensando se vale a pena rezar por ela, pela saúde dela, pelas coisas dela. Só rezo porque realmente acho que todo mundo merece e sei que não é fácil a vida presidente de um país tão grande como é o Brasil. Eu acho que bastava ter um pouquinho mais de consideração com a nossa idade, o pessoal que pagou, que esperava que tivesse melhor na época, hoje, né? E eu acho que com ela poderia resolver isso aí. Na próxima semana, mais um episódio do programa Magnavita, repórter especial sobre o caso Varig. Não perca!